Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Negócio de Ação, apresentado por mim, Eric, e pelo meu amigo Fernando. Aqui nós trazemos empreendedores para compartilhar a sua história. Porém, sabemos que no mundo do empreendedorismo, muitas arestas aparecem, muitas barreiras precisam ser superadas. E é aí que você vai se apaixonar pela história de hoje. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu preciso que você nos ajude. Primeiro, nos seguindo lá no nosso Instagram, negócios_e_ação, é um do ícone verdinho, e também pegando esse link que você está vendo aqui embaixo no YouTube e compartilhando com todo mundo que você conhece. Só assim você vai ajudar a nossa comunidade a crescer cada dia mais e mais. E não se esqueça, ao final dessa história, assista os episódios anteriores. Eu tenho certeza que você vai receber insights super valiosos para que você possa aplicar aí no seu negócio. Mas para você que ainda não empreende, pega essas dicas. Talvez um dia você precise delas. Nosso convidado de hoje carrega uma história super inspiradora. Apesar de nunca ter planejado assumir os negócios de família, ele se viu diante do desafio de salvar a rede de restaurantes do risco de falência, gente. Formado em engenharia, Rafael Koyama acumulou experiência durante 6 anos em uma das maiores construtoras de Londrina. Posteriormente, ele deu uma guinada na sua carreira, fundando uma empresa de tecnologia voltada para alimentos. Com o título publicado na Forbes, o engenheiro que salvou a rede de restaurantes da família da falência, é um prazer recebê-lo aqui no nosso bate-papo para o podcast de hoje. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Eric. Obrigado, Fernando. Bem-vindo. Estou muito empolgado de bater esse papo com vocês. E ficou muito bonita a apresentação inicial, achei bacana. Fez um curso bom aí. Eu não consigo escrever uma apresentação, introdução assim para as postagens que eu faço no Instagram, então achei bem bacana. Sensacional. Vamos lá, conta aí. Rafael, conta um pouco da tua história, assim. Quem é o Rafael? Da onde você veio? Né? O Rafael CPF agora. Quem que é o Rafael? Rafael CPF? É. Pessoal, meu nome é Rafael Koyama, eu tenho 29 anos, eu sou engenheiro civil de formação, sou formado aqui na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, mas eu sou, tanto eu, né, quanto a minha família, a gente é de Maringá. A gente veio para Londrina em 2003, né, na época a gente morava em Maringá, o meu avô, ele tinha uma pastelaria, uma rede de franquias em Maringá chamada Roberto's Pastel. Tá fundada lá em Maringá, lá desde 1969, começou com uma barraquinha de feira. E em um dado momento, tinha algumas operações, até estava conversando com o Fernando aqui antes, ele era consumidor da marca. Exatamente. Mas aqui em Londrina foi um polo grande de lojas da Roberto's, né? A Roberto's teve lojas espalhadas pelo Paraná, teve algumas dezenas de operações, só que aqui em Londrina começou a fechar algumas franquias da Roberto's Pastel, que era do meu avô, e o meu avô ele precisava, para não perder o último ponto que estava, que era o da Avenida Maringá, que eu imagino que era onde o Fernando conhecia ali também, em frente tinha Jet Chicken, hambúrgueres na Avenida Maringá. Verdade. Exatamente. Para não perder o último ponto que minha família achava muito interessante da cidade de Londrina, que era a Avenida Maringá, eis que tem que algum dos filhos do meu avô vir para a cidade de Londrina. Nessa época eu tinha, em 2003, 8 anos, se eu não me engano, 7 para 8 anos, eu sou de 7 para 8 anos, e tem que decidir algum filho para vir para a cidade de Londrina para não perder esse ponto comercial. E escolhem meu pai e minha mãe, eles vêm para cá comigo com minha irmã, eu com 7 para 8, minha irmã com 10 para 11 anos de idade, mais ou menos. A gente vem para cá para assumir a franquia da Roberto's, mas essa franquia, ela não ia bem, né? Então a gente se lembra muito assim dos meus pais, quando a gente teve que vender tudo em Maringá para vir para Londrina, e a gente alugar um apartamento para começar a vida aqui, sem muita coisa, sem muita mobília. A gente se lembra de meus pais muito preocupados, porque hoje, né, a gente com mais consciência, minha mãe contando, tinha dia que não vendia R$50, assim, na operação da Roberto's. E aí tem um detalhe interessante que, a minha mãe, durante muito tempo, lá em Maringá, quando foi fundado o Matsuri, o restaurante Matsuri de comida japonesa, o meu tio funda esse restaurante em Maringá mais ou menos nessa mesma época que a gente vem para Londrina. E um pouco antes da gente vir para cá, a minha mãe e meu pai, durante muito tempo, eles trabalharam para ajudar meu tio, sabe? E até uma coisa que minha mãe conta, que às vezes a gente não entende muito por quê, porque como é família, trabalhava ali para ajudar, muitas vezes assim, para ajudar mesmo, de graça, né? E às vezes meu pai até se questionava, mas nossa, a gente está trabalhando aqui, se doando bastante, e minha mãe sempre na cabeça dela que aquilo tinha um propósito. Eis que minha mãe aprende a fazer todo o cardápio de comida japonesa, a gente vem para cá, o Roberto não estava indo bem, e ela, com 2 filhos para criar, ela sente necessidade, só a pastelaria não vai aguentar pagar as contas.
Então ela resolve criar o restaurante Matsuri. Então a gente inaugura o restaurante Matsuri em meados de 2004, 2005, aqui na cidade de Londrina. E durante 8 anos consecutivos, antes do fechamento dos 3 restaurantes Matsuris presenciais que tinham na cidade de Londrina em 2020 na pandemia, durante 8 anos consecutivos, o restaurante Matsuri foi considerado o melhor restaurante japonês da cidade pela premiação Top Nikkei. Né? Só que aí vem toda a pandemia, que daí é onde vocês muito provavelmente devem estar começando a conhecer um pouco mais nossa história, que a gente tem que fechar os restaurantes. Mas, em geral, né, um resumo breve da minha história começa por aí. E esse nome, já entrando, Matsuri, tem algum significado? Não tem nenhum significado bonito, assim, para falar para vocês. Matsuri significa festa. Né? Tem até um detalhe, assim, interessante, que quando a gente veio para Londrina, a gente veio de Maringá para Londrina, aqui em Londrina tem um festival muito famoso chamado Londrina Matsuri, que é o festival da primavera, que tem em setembro, todos os anos. E pela marca nossa, se chamar Matsuri, essa força que essa festa tem na cidade, ela trouxe muito força para a marca, mas Matsuri significa festa. Mas então, e eu sempre achei que tinha alguma coisa algum a ver. vínculo, né, da festa. Até hoje, né? Até hoje. Galera, mas que, então beleza, você vem para Londrina, estuda, se forma aqui também, e aí em 2020, mais ou menos, as lojas fechando, você vê a necessidade de assumir a operação. Como foi esse processo? Porque existe também todo aquele... Às vezes o pai ou a mãe, muito centralizador, quer tomar conta. Jovem chega aí de gás, querendo... De ideias novas. De ideias novas. Como é que foi a aceitação, assim? Como é que foi essa transição para passar, para você assumir? A transição não partiu muito de mim, tá, Fernando? Então, assim... Então, 2020 é o ano que a gente fecha os restaurantes, já entro nesse detalhe. Em 2018, então, eu me formo e eu trabalhei numa grande consultora aqui em Londrina de 2013 a 2018, tá? Até final de 2018. Até então, como engenheiro. Como engenheiro. Não como gestão. Não. E, obviamente, a engenharia, e Eric tem a formação de engenharia também, sabe que traz uma bagagem para nós, Sim. que é basicamente a faculdade de engenharia. Por que as pessoas, eu acho que hoje eu entendo mais, me arrependo de fazer faculdade de engenharia civil, de forma alguma. Porque engenharia, basicamente, a faculdade, assim, ela te ensina a resolver problemas e ponto. Exatamente. Né? Então, você resolve o problema o tempo inteiro. Então, a cabeça de engenheiro, ela acaba ficando muito prática para a resolução de problemas. Isso eu acho que é uma questão muito boa. Sim. No final do dia, se a gente for, talvez, dar uma definição para empreendedorismo, esteja muito relacionado a você estar resolvendo grandes problemas. Isso né? mesmo. Mas, então, eu faço engenharia, trabalho nessa construtora, final de 2018, junto com um engenheiro, grande amigo meu, né? Que eu fiz a construtora, a gente resolve sair da construtora, na época, para abrir uma startup chamada EcoFood, em Londrina, que basicamente era um aplicativo que vendia excedente de restaurante, não resto. Então, comidas que, por exemplo, num buffet, 2 horas da tarde, o restaurante ali para fechar, aquela comida está exposta no buffet. Vamos supor que o restaurante ele fecha às 2 horas da tarde. Se um cliente entrar, o Eric entrar lá 13h59, 1h59 da tarde, para comer, ele vai pegar aquela comida que está ali acondicionada, sobre boas temperaturas, super gostosa para comer e tá tudo certo. Só que a partir das 2 e 1 da tarde, aquele alimento não tem mais valor comercial. Então, na época, a gente sai para o quê? Para abrir um aplicativo que vendia esse excedente nos minutos finais do restaurante por um preço muito mais acessível e parte da receita a gente destinava para uma ONG chamada Banco de Alimentos, porque aí a gente ajudava a resolver 1/3 do alimento que é desperdiçado no mundo e, de certa forma, contribuía também para cada... Hoje no Brasil, 1 a cada 4 pessoas está em estágio de segurança alimentar. Então, essa era a startup. Por conta do modelo de negócio que a gente lança em janeiro de 2019, ela acaba ficando, depois de 4, 5 meses, reconhecida pelo movimento Capitalismo Consciente, né, que na época era presidido pelo Rony Meiser da Reserva. Ela fica elencada como uma das 10 startups mais conscientes do Brasil. E ali a gente toma bastante visibilidade e começa a crescer bastante. Então a gente tinha um aplicativo em Londrina, a gente foi para Maringá, a gente foi para Balneário Camboriú, foi para Campo Mourão, nas cidades vizinhas, Ibiporã, Rolândia. E em final de 2019, a gente ia para São Paulo, abrir mercado em São Paulo capital. Né? A gente estava com um projeto bem bacana para lá e o meu sócio, a gente ia se mudar temporariamente para lá para implantar o aplicativo em São Paulo, onde tudo acontece. Né? Sim. Só que, hoje parece já distante, né? Mas o Covid, que foi esses tempos atrás, a pandemia foi em 2020. Mas final de 2019 já era falado sobre Covid-19. Que ele é Covid-19, né? Exatamente. Então, eu lembro por volta de dezembro já começava a ver anunciar nos jornais sobre isso. Eu e os meus tios, muito preocupados, irmãos dos meus pais, chega final de 2019, eles começam a ficar atentos a esse noticiário. E eis que, em janeiro de 2020,
um tio meu, né, caminhando pelo Parque do Ingá, ali em Maringá, encontra um outro primo, né, primo dele, primo do meu pai, e esse primo pergunta para esse meu tio, fala, viu, o Cláudio está bem? Né? E meu tio, sem entender muito, não. Ah, por quê? Pô, tá bem, né? Então, eu senti ele meio mal da última vez. Ele veio pedir um pouco de dinheiro emprestado para mim, não era uma quantia tão grande. Porém, a questão não é o dinheiro, tipo, porque é família, então tudo bem. A questão é que eu não senti ele bem nessa conversa. E aí os meus tios, muito preocupados, já com pandemia, eles começam a inferir que os restaurantes Matsuri de Londrina, eles não estavam financeiramente bem. E eis que eles me ligam, início de janeiro, salvo engano, acho que por volta do dia 8, 9 de janeiro, se não me engano, eles ligam pra gente. E eles ligam pra mim e falam assim, Rafael, a gente tá indo pra Londrina, a gente vai no escritório da EcoFood, e a gente vai conversar com você, com tua mãe e com tua irmã. Teu pai não pode estar presente. E naquele momento, eu lembro conversando com minha irmã, conversando com minha mãe, que passou 1 milhão de coisas na nossa cabeça. Porque quando a gente recebe uma ligação dessa, fala, puta, deve ser alguma coisa de saúde. Né? A primeira coisa que vem na cabeça. Primeira coisa que vem na cabeça. E eles vêm no nosso escritório e eles falam, ó, a gente tem conversado com algumas pessoas, conversou com um primo, conversou com mais uma pessoa, e a gente está imaginando que a situação financeira dos restaurantes dos seus pais não estão bem. E está vindo para o Brasil com muita força, né, olhando o que já está acontecendo em Europa e nos outros países, um negócio chamado Covid-19, que a gente não sabe ainda como o governo vai se portar, a gente não sabe quais vão ser as consequências práticas disso e não sabe quanto tempo isso vai durar. Mas está vindo uma situação que eu imagino que vai ser uma crise, os negócios dos seus pais aparentemente não estão financeiramente bem, e a gente acha que é o momento de você deixar sua empresa e começar a ajudar seu pai e sua mãe nos negócios dele. E naquele momento, numa sala de reunião, tanto eu, quanto minha mãe, quanto minha irmã, uma coisa da qual a gente se orgulha muito, e eu me lembro muito bem que é o quê? A minha mãe, ela começa ali, já junto com os meus tios, conversar e especular uma dívida de R$1 milhão, que para um garoto de 23, 24 anos de idade naquela época já é muito, porque, pô, com 24 anos você pensa, quanto que eu vou ter R$1 milhão na minha conta? Aí você vê que você tem uma dívida de R$1 milhão, você já acha demais. Só que o que eu acho que ali foi uma primeira coisa legal é que, embora fosse uma dívida que para outras pessoas podem parecer pouco, mas para nós naquele momento era muito, né? A primeira reação nossa foi, graças a Deus, não é nada com a saúde do meu pai. É só dinheiro, porque isso tem como reverter. E aí, eis que, sem pensar duas vezes, eu já estava no escritório da EcoFood, saio daquela sala de reunião, vou para outra conversar com meus 2 sócios, a Maria Fernanda e o Rafael, né, a gente tem 3 sócios lá, e eu falo para eles, gente, eu era apaixonado de fato por aquele projeto, mas num momento como esse a gente tem que focar naquilo que é mais importante para a gente, e no nosso caso era a nossa família. Então, naquele dia mesmo, eu já pego com minha mãe, a gente começa já querer liquidar as coisas, porque, a princípio, para R$1 milhão, naquele momento, minha cabeça era de estancar qualquer tipo de sangria. Então, eu falei, poxa, vamos colocar nosso apartamento à venda. Naquele mesmo dia, eu já fui deixar em garagem de carro, tinha meu carro para venda, e minha mãe, meus pais, os carros deles. E o que acontece? A gente sai do escritório e conversa com uma pessoa conhecida. Aí descobre mais um tantinho de dívida. Daí dessa pessoa, a gente conversa com um advogado. E descobre mais um tantinho de dívida. Desse advogado, a gente descobre um agiota. E descobre mais um tantinho de dívida. E descobre um banco. E no final daquele dia, eu lembro que a gente se une, né? Tudo numa planilha de Excel, mal feita, nas pressas, naquele momento, e vai listando o que a gente estava devendo de banco, de contrato de locação, de fornecedores, e por aí vai. Eis que a dívida que a gente imaginava que era de R$1 milhão, na verdade era 5. Tá? E meus pais não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Basicamente, naquele momento eu consulto a contadora dos meus pais, que é uma amiga de longa data, uma pessoa incrível, inclusive, chamada Marisa, atende a gente até hoje. Olha que bacana. E ela, eu vou conversar com ela e falar, Marisa, tá acontecendo isso, eu acho que talvez você, por estar fazendo a contabilidade dele, já tinha mais ou menos ciência de alguma coisa, eu vou sair da minha empresa para ajudar meus pais. E eu não sei nem por onde eu começo. Sendo muito sincero, ela foi lá em casa conversar comigo, a contadora. E naquele momento ela fala assim, Rafael, agora não é o momento de você talvez achar um amigo do seu advogado, da tua idade, que enfim, que está com boas intenções de te ajudar, ou eventualmente você procurar na loucura alguém para te ajudar. Nesse momento eu acho que é você pegar um profissional que já fez mais do mesmo, já orientou muita empresa endividada, né? E eu tenho um grande cara para te indicar aqui. E eis que ela indica o Dr. Neto, que também é um advogado que atende a gente até hoje, que naquele momento foi um anjo assim, para nós, que ele trouxe muita luz do que a gente tinha que fazer. E ele resolve atender a gente de graça naquele momento, muito por um carinho que ele tinha das coincidências da vida, né? Que ele tinha pela minha mãe, porque ele foi aluno da minha mãe na escola de gastronomia aqui na Menu. Minha mãe dava uma aula de comida japonesa e ele era o aluno da minha mãe,
mais aplicado dela. E ele resolve atender a gente de graça, assim, para ajudar. E o Dr. Neto fala, Rafael, agora você tem que entender a operação de um restaurante. Tá? Não adianta você ir... Meus pais tinham 3 restaurantes presenciais, mais um modelo de container. Não adianta você ir nos 3 e tentar fazer loucura, vai vender, não vai vender, você nem sabe quanto vale, você não sabe se lucra, se não lucra, o que está acontecendo. Aí a gente vai primeiro no restaurante que a gente tinha na Alameda Jardino, ali ao lado da Hashimitsu, né? Era o Matsuri Premium, um rodízio menor, né? Ali na Gleba Palhano. Nesse momento, se a gente cortar muito, você não tinha os controles com fluxo de caixa, balanço, DRE, não tinha esse tipo de controle não. Os controles gerenciais não, você não possuía. Nenhum. E só para a gente encerrar, não sei se você vai tocar nessa história ou não, do aplicativo anterior, a história com ele acabou por aí ou tem coisas depois? O aplicativo, os meus sócios eles tentaram levar em paralelo, né? A EcoFood, ao longo de 2020 inteiro. E até meados de meio de 2020, eu ainda tentava participar de uma reunião semanal. Mas nitidamente não dava certo. Acho que vocês, como empreendedores, sabem que a questão do foco é muito importante. É muito importante. E ali naquele momento, tudo em janeiro que eu estou contando para vocês de 2020, Eric e Fernando, só para vocês se situarem, mas eu entro para entender a operação de um restaurante. Sim. E aí eu comecei atrás do que é DRE. Tá, para um restaurante, que é o custo de mercadoria vendido, o famoso CMV. Tá, qual que é a margem, quais são os números ótimos de um DRE de um restaurante. E quando eu começo a compilar tudo aquilo e entender, segundo o conselho do Dr. Neto, uma unidade de restaurante, só o restaurante da Alameda Jardino que a gente tinha, tava dando um pau de 50 pau por mês. Tá? E, enfim, só aquele restaurante de 50 pau por mês, isso em janeiro de 2020. A gente começa a entender o negócio. A gente já liquidando apartamento, só que o dinheiro do apartamento, obviamente, não ia cair naquele momento, porque o comprador muito provavelmente ia financiar, até sair financiamento, caiu o dinheiro em conta. Esse dinheiro da venda do apartamento foi cair depois de junho. Vários meses assim, depois. O que acontece, que é um detalhe muito legal da nossa história, que durante 6 anos que eu comentei que eu trabalhei na construtora, né, hoje eu falo muito para os nossos colaboradores. A maior segurança, por mais que talvez estabilidade, como o Fábio Augusto fala, não exista, mas a maior segurança que você pode ter, muitas vezes, é você sair dos lugares que você passa pela porta da frente. Exatamente. É você sair das empresas que você passa de portas abertas. Tá? Hoje a gente fala muito isso para os nossos colaboradores, por quê? Na construtora que eu tive uma passagem, eu nunca tive, em tese, antes de EcoFood, uma aspiração de empreender. Eu era apaixonado na construtora. Gosto muito dela até hoje, inclusive. E foi um lugar onde eu aprendi muito. E todos os meus líderes que eu tive naquela construtora foram pessoas muito importantes para a minha formação. E todo mundo da faculdade, quando eu fazia engenharia, falava, cara, você tem a logo dessa construtora estampada na sua cabeça, porque parece o meu sonho de vida, eventualmente, seria ser um diretor daquela construtora. Eu nunca tive vontade de empreender, no sentido de, nossa, eu era aquela criança que sonhava, porque tem gente que hoje sonha, 3 anos de idade, quer ter empresa, mas tipo assim, no meu caso não, meu sonho não era ser um empreendedor. Era seguir carreira, era seguir carreira lá, eu gostava muito de lá. Só que quando o meu sócio vem com a ideia da EcoFood, vem um propósito muito forte ali, uma causa muito grande ali por trás daquele modelo de negócio, aquilo me brilha muito o olho. Tão quanto quando depois meus pais precisam de ajuda e a família entra em pau, aquilo me brilha mais o olho ainda. Certo? Porque a gente quer mudar o... Na verdade, não é que assim, poxa, eu perdi o tesão aqui. Não é isso, não tem nada a ver, né? Não. Na verdade, é só mesmo mudando o propósito. Exato, é só uma questão, não é nem muito mudar talvez o propósito, Fernando, porque, mas... eu digo assim, porque aqui, lógico, né, ainda a empresa ali de refeição, ela ainda ajudava, tinha um propósito enorme. Mas aí também tem a questão da família. Não adianta você ajudar o próximo e dentro de casa você não exatamente, tá que é o que fala. Né? Cara, pra gente começar a mudar o mundo, talvez a gente comece mudando ele pelo nosso quarteirão, sabe? E mais ainda, se a gente quer mudar o mundo, por que a gente não começa mudando ele por quem tá mais próximo, por quem a gente mais ama, né? Então, assim, mas voltando na questão da construtora, quando eu saio da construtora, a gente tem uma saída muito leve. Sabe? Onde as pessoas na qual a gente estava falando, embora a gente tinha pedido desligamento, que a gente estava falando que a gente ia sair, elas sentem muito orgulho da gente, sentem muito gratidão, nos apoiam demais na nossa carreira, sabe? Foram nossos principais propulsores naquele momento para a gente tomar coragem para empreender. E o que acontece? Nessa compilada de dívida que eu estou planilhando, entendendo o que está gastando para lá, para cá, não sei o que e tudo mais, eis que eu vou desesperado na casa de um diretor da consultora, era o meu chefão ali dentro da consultora. É um cara pelo qual eu tenho muito respeito e admiração. Ele chama Sadal, né? E eu vou no apartamento dele, que na época ele morava no mesmo prédio que a gente, né? Antes da gente vender o apartamento. Eu subo no apartamento dele com uma planilha extremamente desconfigurada, e eu era do setor de planejamento da empresa, com dívida, só tinha lá o total, 5 milhões, né?
E eu falo, Sadal, eu não sei o que eu faço. Né? Da mesma forma que eu fui conversar com a nossa contadora, eu fui conversar com ele também. Falei, cara, não sei nem por onde começa, a gente não tem nem dinheiro. O apartamento a gente não vai conseguir vender tão rápido. Sabe? Os carros a gente não consegue vender tão rápido. Eu não sei o que eu faço, não sei nem por onde começo. Né? E naquele momento, sem pensar duas vezes, eis que o Sadal e um outro gerente, que também já foi chefe na construtora, eles se juntam ali e eles fazem uma transferência de 250 mil reais pra gente no dia seguinte. Onde a mensagem que o Sadal manda pra gente fala, ele fala assim, viu, vocês estão com 3 restaurantes endividados, né? Vocês estão, em resumo, né, com 5 milhões de dívida, mas, cara, sem muita expectativa de volta, é o que eu posso fazer pra te ajudar. Ele pega um dinheiro de uma reserva financeira dele e fala, isso aqui nem esquenta a cabeça de como você vai devolver. Tanto que um dos episódios que mais me marca em 2020 foi quando, em janeiro, no segundo semestre de 2020, depois a gente consegue vender o apartamento, e daí, basicamente, o que eu tentei fazer com ele foi, cara, antecipa o dinheiro do apartamento pra mim, sabe? Eu não sei se a gente vai conseguir vender, eu não sei nem se a gente vai perder esse apartamento por não conseguir vendê-lo. Né? E por conta de todas as dívidas. Mas antecipa esse dinheiro pra mim, que eu tento, cara, seja com a venda do apartamento ou de alguma outra forma, te pagar. E aí, eis que quando cai o dinheiro do apartamento na conta, sabe? Depois ele tem emprestado 250 mil, eu faço um Pix pros dois, devolvendo dinheiro com correção, inclusive, que nem partiu deles, mas a gente quis fazer uma correção de 1% ao mês ali. E óbvio, o Pix a gente faz, a pessoa já é notificada no celular, mas a gente imprime numa folha sulfite um comprovante de cada Pix, eu escrevo uma carta pros dois, né? Chorando. Agradecendo. Né? E isso é o que eu falo muitas vezes da importância de você sair de portas abertas dos lugares que você passa, você sair pela porta da frente. Né? Esse dinheiro que ele empresta pra gente em janeiro, daí parece muita coisa até para aquele momento, mas como a gente estava tomando uma porrada, né, 50 mil era um restaurante, fora outros passivos que meus pais tinham na parte pessoa física, que acaba embolando tudo, e nos outros restaurantes. Chega abril de 2020, quando você está numa situação de dívidas como essa, você não conta dinheiro jamais em semanas, nem em meses. Você olha dia a dia. E quando eu olhei dia a dia até final de abril, a gente teria de tudo que a gente estava tentando vender nos restaurantes, de tudo que a gente tinha emprestado, do Sadal e do Eda, né, desses dois ex-chefes meus, ia sobrar 10 mil reais na minha conta, na conta do meu pai, na conta da minha mãe e na conta da empresa. Né, a gente com 50 colaboradores ali para fazer rescisão, né, projetando 30 dias pra frente, e naquele momento eu falo, poxa, vai dar merda. E naquele momento em abril, inclusive os meus ex-chefes me oferecem a oportunidade de voltar para trabalhar na consultora. Né? E pra mim caiu bem a ideia. Eu falei, poxa, eu posso ganhar um baita salário como engenheiro. Eu peço para eles me darem emprego na unidade de Maringá, da construtora. Lá em Maringá tá toda a nossa família, a gente pode morar no apartamento do nosso avô, a gente não vai ter custo de aluguel. Pô, meu pai e minha mãe conseguem emprego em algum outro lugar, a gente soma as cenas e eu falei, poxa, ótima ideia. Nem que eu passe o resto da minha vida em função de pagar a dívida dos meus pais, vambora. Tá? Não tem problema. Né? E aí eu tive uma ideia brilhante. Eu chamo meu pai, minha mãe para conversar. E lá no apartamento, eu chego pro meu pai e minha mãe e falo assim, conversei com o pessoal da consultora, eles falaram que conseguem me empregar de novo, se eu quiser. E eu vou tentar uma oportunidade lá para Maringá. Conversei com a família, liguei pros tios. Eles falaram que a gente pode dormir no apartamento, né, do meu avô. Pai do meu pai. Então vamos voltar pra Maringá, gente, e a gente começa a vida lá. E falando isso na maior boa vontade, com super emoção pros meus pais, e gente, de coração, se eu tiver que pagar o resto dessa dívida com vocês, não tem problema. Nem que eu não conquiste nada na minha vida, mas eu pago isso com vocês. E meu pai deu um sorriso e falou, nossa, que legal, vamos sair desse furacão que tá acontecendo com a gente aqui. E minha mãe, em contrapartida, começa a chorar, né, ela começa a chorar bastante. E balança a cabeça, chora. E fico emocionado que eu tava conversando com minha mãe agora há pouco, antes de vir pra cá. Fica tranquilo. E ela chora. E eu não entendo. Eu falo, minha mãe tá maluca, porque acabei de ter uma baita ideia. Vai salvar a gente do furacão. E ela chora. E ela fala, filho, homem não vira costas pro problema desse jeito. Você não pode empurrar os problemas para debaixo do tapete e fingir que eles não existem. E ela fala desistir não é uma opção. E quando ela fala isso, a gente fala que aquele foi um marco nosso. Porque meu pai, a gente engoliu o choro. A gente parou de olhar 5 milhões como um problema muito grande. E ela também.
E a gente sai para trabalhar, naquele momento tudo fechado, já tinha tido lockdown que foi em março. Mas você estava com todas as unidades ainda? A gente não tinha decidido o que a gente ia fazer com elas, mas a gente estava operando só em uma, fazendo delivery. Mas você já conseguiu identificar qual que era a sangria das unidades? De uma unidade. De uma unidade. A outra a gente está aprendendo. Você ainda não conseguiu ir lá na outra fazer o mapeamento? Até por isso, 250 mil, para sobrar 10 mil em abril, a gente não perdeu só 50 mil de uma unidade, a gente foi perdendo de outros cantos. Ah, entendi. Isso, assim, muito com o nosso advogado ali naquele momento, eu abria todas as contas com ele e falava, cara, isso aqui você paga daqui a pouco. Me ajuda a priorizar aqui, né? Exato. Geralmente colaboradores primeiro, né? Exato. E quando só por último. E quando ele pega e a gente tá em abril, a gente sai dessa conversa, né, com força, depois que a mãe disse ali pra gente, acaba virando um mantra. Só pra vocês terem uma ideia, gente, desistir não é uma opção, é um dos valores fortes da nossa empresa hoje. Em todas as quase 30 lojas que a gente tem espalhado pelo Brasil, a gente tem uma frase na parede das lojas, em neon, e é escrito desistir não é uma opção, e embaixo tá uma carta emoldurada que a gente escreveu para todos os clientes quando a gente fechou os restaurantes. Isso está em todas as nossas lojas. Né? Muito cliente às vezes entra sem entender, mas quando lê a frase e lê a carta, entende um pouquinho de que eles estão comprando. Né? Então, conectando, voltando lá, né? Tiveram uma conversa, definiram, e aí qual foi a primeira atitude de vocês lá como família? Vamos fazer o que agora? Exato. Naquele momento a gente estava operando no delivery só em um restaurante, e a gente nem sabia trabalhar com delivery, vendo ali seus 20 mil projetados por mês, 30 mil, a gente nem... Hoje o faturamento médio de uma unidade de delivery nossa é 220, só para ter uma noção. Nossa. Então assim, a gente estava vendo 20, 30 mil reais de delivery de comida japonesa, a gente não sabia trabalhar com delivery, só aquele delivery de comida japonesa não ia dar pra gente pagar as contas. E por outro lado, a importância de você ter um sábio advogado do seu lado, o que o Dr. Neto me falava, Rafael, você tem que ganhar tempo agora, porque na minha cabeça já passava o modelo do Matsuri to Go, que viria a ser o nosso modelo de delivery, que a gente ia inaugurar e virar essa explosão que foi esse sucesso. Só que ele falou, até você conseguir inaugurar isso, você estruturar, pensar, cara, você não vai ter tempo, você não vai ter caixa. Então você precisa pensar em alguma coisa agora nesse curto prazo para te dar caixa, que te dê um certo caixa. Só que, por exemplo, você não vai conseguir fazer um modelo de negócio com o cara do salmão, porque esse fornecedor você tem que pagar, senão a gente atende lá na frente. Então, cara, de maneira intencional, a gente faz um modelo de marmita, embalagem de isopor, porque a gente não ia usar, a nossa embalagem de papel, arroz brasileiro, feijão, maminha, parmegiana. A gente pega um monte de insumo que a gente não ia, naquele momento, depois trabalhar com eles mais. Eu faço um modelo de, venda de marmitas coletivas. Eu saio ligando para quase, devo ter fechado parceria com uns 30 prédios da Gleba Palhano. Se alguém assistir esse podcast for síndico de Gleba Palhano, muito provavelmente deve ter lembrado de eu entrar em contato. Eu liguei para eles e falei, galera, a gente está no momento de pandemia, né? Ao invés de todo mundo estar em casa pedir uma marmita por apartamento, de um lugar diferente, e passar aqui 150 entregadores, por que vocês não compram com a gente de maneira coletiva, pagando a gente antecipado, e a gente vende para vocês por um preço muito acessível, e ao invés de transitar 150 entregadores na portaria que podem estar transmitindo Covid aqui, vem só eu e meu pai, que a gente está se cuidando muito. Vem só meu pai entregar essa marmita na portaria. Vem só uma pessoa. E a gente conseguiu fechar parceria com vários prédios. E naquele momento a gente consegue faturar ali 60 mil reais em marmita brasileira, onde o faturamento, muito porque a gente não pagou naquele primeiro momento, foi lucro. Então a gente levando 60 mil reais de caixa, por isso nossa conta não zera, foi dinheiro suficiente para a gente fazer o primeiro lote das 1000 embalagens tamanho P, 1000 embalagens tamanho M, 1000 embalagens tamanho G, gravar o vídeo, que depois, se vocês quiserem compartilhar, a gente anuncia o fechamento dos restaurantes, pagar o primeiro aluguel da casa, que a gente loca, porque a gente vendeu o apartamento. A gente tinha que morar e trabalhar no lugar. Então a gente morava em cima dessa casa e trabalhava embaixo. A gente junta dinheiro suficiente para fazer essa estruturação inicial do Matsuri to Go. E dia 9 de junho de 2020, a gente inaugura o Matsuri to Go. Aí na primeira hora de lançamento do Matsuri to Go, a gente faz 74 pedidos. Dá mais de um pedido por minuto, muito mais que a gente fazia no final de semana. Caramba. No primeiro mês a gente fatura 237 mil num delivery, que hoje fatura em média 660 mil só esse delivery. Daqui da casa da loja de Londrina. E aí se inicia o que hoje é o nosso modelo de delivery, que é o Matsuri to Go. E o que diferencia o modelo de delivery, o Matsuri to Go, dos outros modelos de delivery do mercado? Dos outros modelos de delivery, né? Quando a gente foi conceber, Eric, o modelo do Matsuri to Go, até hoje, se vocês pedirem depois ali, na nossa caixinha ela é muito comunicativa. Logo que você abre a tampa, tá escrito assim: olá, sou uma caixinha que conversa. E tem uma mensagem escrita por mim, nesse primeiro momento. Mas, o que acontece? Lá em 2020, junho de 2020, maio, quando a gente estava estruturando o Matsuri to Go,
Eu reunia com meu pai e com minha mãe e falava, gente, tá, a gente vai lançar um delivery. Eu acho que o modelo de embalagens, porque eu via que em Londrina as pessoas não tinham muito costume de fazer investimentos em embalagens legais para delivery, e São Paulo e Rio de Janeiro já era muito comum. Isso não ia encarecer tanto o produto. Por outro lado, para eu deixar a comida japonesa um negócio volumoso no delivery, tem que ser muito bem apresentável. Porque quando você vai para um restaurante japonês comer comida japonesa, ela é uma comida muito que você come com os olhos. Então eu falei, vou investir em embalagens. Tá, ok. Mas quais que seriam as premissas dessa embalagem? E eu começo a conversar com meu pai e com minha mãe. Meu pai e minha mãe falam, Rafa, a gente tem que tentar colocar no negócio que a gente não é simplesmente um delivery de comida japonesa que abriu no fundo de casa, agora por mais que a gente estava montando uma casa, mas que a gente não tem experiência. A gente tem 17 anos de experiência de salão. Como a gente agrega isso? Então, quais músicas tocariam no restaurante? Aí vem um QR Code que tem até hoje na playlist, né, do Spotify. Isso na época foi muito inovador, mas a gente colocava playlist e tocava nos nossos restaurantes. Aí tá, o que mais os clientes gostam? Os clientes, ainda mais em Londrina, numa cidade muito bairrista, elas vão no Matsuri porque é o restaurante da Emiko, do Cláudio, do Rafael. Né? Então você vai no Vila Fontana porque você sabe que é o restaurante do Carlinhos Grade. Então você é muito bairrista, as pessoas associam o nome e querem ir no restaurante porque sabem que é da pessoa. Né? Então ela falou, tem que ter alguma forma do cliente ter contato com a gente. As primeiras embalagens do Matsuri To Go tinha uma carta escrita pelo meu pai e pela minha mãe, com a assinatura deles manuscrita. E num QR Code tinha um vídeo do meu pai e da minha mãe falando, e todo lote de embalagem a gente mudava o vídeo, onde eles falavam uma nova mensagem. Lacre de segurança, Eric, nosso, por exemplo, onde se você pedir na maior parte dos deliveries vai estar assim, consumo imediato. Se estiver rompido, não consuma. O nosso lacre, ele está escrito contém amor. Isso é nosso. Porque e não tem como copiar. Tem outros concorrentes que já fizeram, agora igual. Mas por que o nosso é especial? O nosso cardápio, tanto o nosso lacre de segurança está escrito contém amor, quando o nosso cardápio é escrito lá, combinado de 12 peças. Vem ali 4 namaki Philadelphia, 4 nigiri, 4 sashimi, acompanha um shoyu hashi e, sobretudo, amor. Por que isso é nosso? Meu avô, quando perguntavam para ele na pastelaria qual que era o ingrediente secreto que ele colocava, ele falava, cara, eu coloco muito amor. Então isso é nosso. E a gente coloca. E quando a gente começa a abrir o delivery, os clientes falam, cara, dá pra de fato sentir esse amor que vocês falam que vem. E por outro lado, olhando toda a história que eu contei pra vocês, cara, tem coisa que você só faz por amor. Porque se não fosse por amor, por família, a gente não teria feito tudo que a gente fez. Mas, vamos lá, voltando, né? Cara, mas como é que pensa em tudo isso e mesmo naquele turbilhão, naquela dívida, mudando, fechando loja, abrindo, e ainda assim conseguir pensar em todos esses detalhes? Que frieza é essa nesse momento, assim? O que você acha? Não pode ser desespero, porque desespero a gente não consegue pensar em tantos detalhes assim, né? Eu vejo... Tem duas vertentes. A vertente mais empreendedora e a vertente mais espiritual da coisa. Em relação à vertente mais empreendedora, eu e minha mãe, quando a gente conversa olhando para trás hoje, porque, assim, detalhes que talvez eu acho que não agregue tanto valor, por isso eu não conto. Mas em janeiro, quando a gente assume o restaurante, né, eu entro no restaurante para começar a assumir lá, para começar a economizar, além de a gente entrar 8 horas no restaurante, sair 8 horas da manhã, sair meia-noite, trabalhar o dia inteiro lá, durante o horário de operação tem que atender cliente, nos intervalos tem que resolver dívida, tem que negociar com o cartório, negociar com o banco, negociar com a agiota, negociar com o fornecedor, tentar entender o restaurante, estruturar os controles, fluxos de caixa DRE. De segunda e sexta, eu e minha mãe a gente fazia Ceasa para economizar. Vocês já foram no Ceasa alguma vez? Já. Cara, mas você sabe que o Ceasa, o supra-sumo, a nata, o ouro, tá de madrugada. Então, cara... Hora que os caminhões começam a chegar. Isso que horas que é? Para você conseguir pegar o ouro ali, você chega 2 horas da manhã, você chega 3 horas da manhã. Então, de domingo e de quinta-feira, minha mãe saía do restaurante, a gente ia para casa dormir 1 hora, acordava e ia pro Ceasa. Minha mãe ia nas pedras, que o pessoal fala que é onde fica os produtores para comprar. Ela ia mandando mensagem no WhatsApp para mim do que ela tava comprando, eu ficava com a Fiorino carregando o carro. E a gente voltava direto pro trabalho. Já no dia seguinte, chegava às 6 horas da manhã, já acordava, já emendava e dava sequência. Num viés mais empreendedor, Fernando, tá? Primeiro, eu acredito que o ser humano ele tem um instinto natural de sobrevivência. Tanto que isso, a minha esposa, a qual eu amo muito, a gente se junta no pior momento financeiro da minha vida. Tá? Só que uma coisa que eu vejo, que um dia eu tive uma conversa com ela e eu vi que ali ela sentiu muita segurança em mim. Que eu falei, cara, eu tô passando por uma situação extremamente turbulenta. Mas a confiança que eu quero que você tenha em mim, que eu não sou rico, eu não tenho nada, não tenho patrimônio, mas de coração, se eu tiver que vender coxinha no semáforo, eu vendo pra gente não passar fome. Então eu acredito de verdade que o ser humano que quer trabalhar, ele tem um instinto natural de sobrevivência. Isso é um ser humano. Agora o empreendedor, cara,
ele tem um negócio que o empreendedor de verdade, que ele faz o que tem que ser feito. Então, quando eu e minha mãe, a gente conversa sobre como a gente aguentou, porque era uma carga horária descomunal. Até hoje a gente trabalha bastante. Por outro lado, aquilo que a gente fez, olhando pra trás, fala, cara, como é que a gente fez tudo isso? Mas a gente faz uma analogia muito quando você cai de bicicleta e você rala o joelho, sabe? Na hora, talvez nem arde tanto, porque o teu sangue tá quente. Mas, cara, naquele momento a gente tinha caído, a gente tinha ralado o joelho, mas não tinha outra opção. Não tem plano B. Então, ou a gente trabalhava mais do que todo mundo, ou a gente não ia conseguir resolver o problema que a gente tem. Esse é o viés empreendedor que eu falei pra você. Agora, no viés espiritual, eu acredito que esse aqui, de fato, é a verdadeira força, tá? Do que, de fato, fez a gente manter a resiliência. Porque um dia me perguntaram, assim, como que a gente fez para ser tão resiliente? E no momento do que a gente passou, de tudo que a gente passou na pandemia, o que a gente não deixou de fazer. E a minha resposta, respeitando todos que não acreditam ou chamam de outra forma, mas é que o que a gente nunca deixou de fazer foi rezar, tá? Então, a quantidade de fotos que eu tenho no meu celular de eu e meu pai e mãe juntando para rezar. Da minha mãe, eu pegava, acordava, eu olhava num cantinho, no altarzinho dela rezando, entregando tudo para as mãos de Deus, porque pra gente que é cristão, a gente acredita demais. Cara, existem coisas que são inexplicáveis. E eu, tá? Na minha intimidade e temência a Deus, eu entendo que tudo aquilo que foi sábio demais, ou foi incrível demais, ou foi difícil demais, humanamente impossível demais para ter acontecido, ou para eu ter pensado, uma sabedoria que me veio na minha cabeça, sabe, que tipo, cara, é demais para ter sido eu. Como você pensou nisso? Cara, para mim é Deus, tá? Só que só vai conseguir usufruir disso também quem entrega a vida para Ele. Então, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Deus e eu faço a minha parte, cara, Deus com certeza vai fazer a parte dele. Então, o que eu tenho de certeza é que, cara, em todos os momentos que Deus olhava pra gente, nas nossas orações, ao mesmo tempo ele olhava a gente no CEAS 2 horas da manhã, né? Então, eu acho que são esses dois viéses. O primeiro, do empreendedorismo. Cara, a gente fez muito o que tinha que ser feito. Muito. O exemplo da marmita, cara, que eu dei pra você é um desses. Não. Pô, porque a gente, Matsuri, um dos restaurantes mais renomados, ou vender marmita de parmegiana, de maminha, nada contra quem vende isso, mas é nada do nosso negócio. Mas não é, então, tem que colocar o chapéu do momento, exatamente. Né? Agora, para um lado mais espiritual, cara, a gente resolveu talvez um dos problemas que a gente achava impossível, porque a gente entregou pra alguém que não existe impossível. Esse alguém é Deus. Esse é o viés espiritual nosso. Entendi. Daí teve a guinada, abriu o Matsuri Go. E aí, ainda qual patamar que você estava? Tinha as lojinhas, tinha as outras 3? Não, você já tinha fechado alguma? Como que estava o cenário naquele momento do Matsuri? Quando a gente inaugura, em junho de 2020, a gente já tinha tomado a opção com... Na verdade, assim, quando sai o decreto, em acho que 10 de março de 2020, para fechar o comércio, em 19, todo mundo de fato tinha que estar fechado, a gente já tinha reunido com a nossa advogada e a gente tinha decidido que a gente ia fechar. Então estava certo. Só que a gente estava tentando ver de que formas a gente ia viabilizar esse fechamento. Porque a incrível coisa louca do empreendedorismo, mas é que para você fechar um negócio quando você quebra, custa. Então não é só você fechar as portas e tá tudo bem. Você sai com muito prejuízo. Naquele momento a preocupação nossa maior foi conseguir fazer a rescisão de todos os funcionários. A gente fez 100%. Né? Isso foi uma coisa muito legal, porque como a gente honrou os nossos funcionários, grande parte dos colaboradores que a gente teve que desligar naquele momento hoje estão com a gente. Né? E foi uma coisa muito legal, porque eles falaram, em outros empregos que a gente já teve, quando aconteceu situações similares, simplesmente o dono sumiu do mapa. E vocês estão vindo aqui e tentando da forma que vocês conseguem, da maneira que vocês conseguem, acertar a nossa rescisão. Então, a gente fechou os restaurantes em junho, quando a gente inaugurou o Matsuri To Go, já não tinha mais aberto Matsuri Aurora no shopping, Matsuri Garden, que era na Avenida Maringá, e Matsuri Premium. Naquele momento era só o delivery. Só o delivery. Porque realmente, ali na Maringá, se não me falha a memória, era muito grande aquele restaurante, até pra época, assim, né? Era um boom, né? Sim, era um restaurante chamativo. Era chamativo, era coisa grande. Então, da mesma forma, quando você tá vendendo, na mesma proporção, é uma coisa. Quando você não tá vendendo, aquilo lá vira um elefante branco. Exato. Né? Que vai todo o seu dinheiro. Principalmente o custo de ocupação ali deve ser muito alto. Exato. Né? Entendi. E aí... Então tá, vocês fizeram a rescisão, secaram, e como foi o passo? Você já, nesse período, você já vinha desenhando, então, o Matsuri To Go, é isso? Você já vinha desenhando esse modelo de negócio? De março a junho foi os momentos que a gente desenhou o modelo de negócio. Cara, depois é super legal vocês assistirem o vídeo que tá fixado, tanto no meu perfil não, pessoal, mas no perfil do @Matsuri To Go, um dos 3 posts que está fixado é o vídeo que a gente anunciou o fechamento dos restaurantes. Basicamente é um vídeo onde está a minha mãe, o meu pai, o colaborador mais antigo deles, que é o Anderson, que você conhece, Fernando,
Eles estão lá no Matsuri Premium, que é na Gleba Palhano, encaixotando todas as coisas, guardando todas as coisas, fechando todas as cortinas, apagando muito as luzes. Enquanto tudo isso está acontecendo, aparece, depois de 17 anos de muito trabalho, teremos que fechar os nossos restaurantes. Aí aparece meu pai, minha mãe, o Anderson saindo do restaurante, fechando a porta, apagando a fachada, virando a plaquinha de open para closed, né, de aberto para fechado. E daí apaga todo o vídeo e aparece assim, mas desistir não é uma opção. Boa. E aí aparece o lançamento do Matsuri To Go e a gente apresenta o modelo de negócio. A legenda desse post é a carta que eu falei para vocês, que a gente tem todas as nossas lojas emolduradas. Que a gente escreve Londrina, 8 de junho, um dia antes da gente inaugurar, Londrina, 8 de junho de 2020. Queridos amigos e clientes, muito provavelmente vocês vão passar nas ruas de Londrina agora, vocês não vão mais encontrar Matsuri Garden, Matsuri Aurora, Matsuri Premium. A gente está tendo que fechar os nossos restaurantes, né? A gente está com muita coisa para resolver, a gente foi muito claro nisso. A gente não falou, pô, estamos fechando. Não, a gente tem muita dívida para aceitar, muita coisa para resolver, mas para nossa família, desistir nunca foi, uma opção, ou será uma opção. E a gente fala isso, e a gente coloca que a gente vai estar apresentando para eles o Matsuri To Go, que vai ser o nosso sustento pelos próximos anos, e é o que a gente vai estar fazendo para conseguir honrar com todos os nossos compromissos com todas as pessoas. Né? Bacana. Super legal vocês verem esse vídeo. Fixar na legenda do vídeo, depois do podcast. E aí, e de quem foi a ideia do vídeo? A ideia do vídeo foi minha. Foi sua? Sim. De apresentar dessa forma? Sim. De novo, né, cara? Sensacional. Você também tem umas ideias assim. A questão do vídeo, assim, outro dia, até conversando com minha irmã, ela tinha me perguntado, assim, o que eu acho alguns diferenciais do que a gente faz. E eu falo muito da comunicação da verdade, assim, sobre, pô, a gente às vezes tem receio de falar para o cliente exatamente o que está acontecendo, ou ter uma comunicação transparente. E a nossa comunicação é extremamente transparente. Então, cara, na legenda, depois vocês olham, mas a gente fala, cara, a gente quer acertar os nossos compromissos. Então, a gente está fechando os restaurantes e vai abrir isso aqui para pagar conta mesmo. Até porque pessoas conectam com pessoas, exato. Né? Quando você está falando a verdade, a pessoa automaticamente ela está se conectando a você, né? E é o que você falou, talvez... eu quero ir num lugar onde eu me sinta importante. Eu acho que a maioria das pessoas são assim. Então, quando você começa a ir num lugar, restaurante, você gosta de ir naquele lugar que o cara te chama pelo nome, que a pessoa sabe, que talvez você tenha uma história com o teu filho, que você passa ali, que nem, poxa, da época do Roberto, passa lá para comer um pastel com o filho, depois vem um restaurante japonês, você passa com o seu filho. Então, você tem toda uma história. Quando vem com toda essa carga, você fala, cara, eu também não posso deixar fechar. É coisa minha também, é a minha história. Poxa, o cara escuta a musiquinha da caixinha que você falou, que você coloca o QR Code. Cara, são essas músicas que eu escutava lá no restaurante, né? Poxa, cara, isso aí afetiva, é demais, né? Exatamente. Você desperta a memória afetiva. E eu acho que a pessoa está disposta a valorizar esse produto. E não ficar assim, ó... Putz, cara, eu acho que fecharam, talvez caiu a qualidade, talvez... Com certeza. E tem um detalhe legal, Fernando, que quando a gente postou o vídeo, cara, o que teve de compartilhamento, até hoje os números estão lá. Era numa época que não tinha Reels, então a gente teve mais de 20 mil visualizações orgânicas, mais de 560 comentários nesse vídeo de apoio, tá? E tem um detalhe importante, que é muito legal, todas as pessoas que comentaram pra gente apoiando. Porque quando a gente postou esse vídeo, cara, uma galera começou a apoiar. Falou, meu Deus, o Matsuri, gente, contem comigo, não sei o que. Nossa, mas eu vou ser cliente de vocês. E quando a gente abre o restaurante presencial, isso até me arrepia. Quando eu abro o restaurante presencial aqui em Londrina, na beira do Lagapó que a gente estava comentando, na entrada do restaurante, vocês vão reparar que tem uma cascata. Tá? Uma cascata de vidro. E nessa cascata tem um monte de arroba. Cara, o arroba de todas as pessoas que comentaram, mandando uma mensagem de apoio pra gente naquele momento, estão nessa cascata. Porque em momentos como esse, óbvio que dinheiro é muito importante, mas, cara, o apoio das pessoas, a confiança das pessoas, sabe, elas estarem junto acreditando com você, faz muita diferença. Porque o financeiro ia apoiar o nosso negócio, mas o apoio das pessoas apoiava o nosso emocional naquele momento. Motiva, né? Exatamente. Então, 100% dos nomes que comentaram estão nessa cascata. E quando a galera compartilhava esse vídeo que a gente postou, eu tenho, tipo, nos arquivos de stories, né? Uma galera compartilhava, marcava eu, marcava o Matsuri. E o que o pessoal escrevia muito? Cara, Matsuri dando uma baita aula de empreendedorismo para a sociedade de Londrina. Porque tinha muita gente, cara, tipo, de forma alguma, né? Tentando comparar. O pior ônus que a gente teve na pandemia, que isso fique claro para todo mundo, foram as pessoas. Né? Foram as pessoas que não suportaram o Covid-19, foram as pessoas que foram vítimas de Covid-19. Mas em termos de negócio, muitas vezes tinham pessoas que estavam sofrendo até menos impacto que nós e estavam reclamando. E começaram alguns clientes nossos que tinham um negócio compartilhar e falaram, cara,
Eu tava reclamando da vida, pô, Matsuri fechando 3 restaurantes antigos na cidade aqui e dando toda essa energia pra gente, pô, de vez de ficar chorando, sabe, sobre o meu negócio, desistir não é uma opção. E a gente sabe que naquele momento a gente foi fonte de inspiração também e de luz para muitas pessoas que estavam acompanhando. Eu acho que é isso também. Eu acho que vocês souberam, de uma forma muito leve, talvez, e inspiradora, contar o processo que vocês estavam passando. Né? Porque é o que você falou, quando você vê todas essas mensagens de apoio, de compartilhamento, de pessoas, poxa, dando uma aula, eu acho que você soube levar de uma maneira muito leve e engajando as pessoas o que realmente estava acontecendo com vocês. E isso é sensacional, né? Tipo, e é bem isso, pensar que um cara que talvez não veio para isso, mas conseguiu pensar dessa forma, é sensacional. Sucesso, né? E como é que foi a expansão depois? Quando a gente chegou em mais ou menos final de 2020, Eric, a gente percebeu que o negócio era diferente. Por quê? A gente inaugurou o primeiro mês, foi 237 mil. Até final de dezembro de 2020, a gente já estava faturando 300 mil reais por mês. Você projetava isso daí no seu plano de negócio? Mas nem a pau. Nem a pau. Porque quando a gente fez o nosso um mini DRE você faz projetado... cenários, né? Cara, pessimista, realista, otimista, e nem no otimista chegava lá. Cara, a gente nem chegou a fazer 3 cenários. A gente fez assim, cara, um que se acontecesse, para nós estava bom em qual sentido? A gente fez um DRE na época projetado de 80 mil de faturamento, 10% de lucratividade em média de deliveries de comida japonesa no Brasil. Cara, se faturar 80, lucrar 8, a gente nesse momento pelo menos consegue não passar fome. A gente consegue manter as nossas contas ali, eu e meus pais morando morando no trabalho. A gente estava morando no andar de cima. Então, quando a gente inaugura 237 pedidos, quer dizer, 237 mil no primeiro mês, a gente já fica com um bom sinal. E aquilo começa indo, né? E quando chega em 300 mil reais de delivery numa cozinha de uma casa que muito provavelmente, talvez seja até um pouco menor que esse espaço que a gente está conversando aqui, aí eu falo um dia para minha mãe, assim, no computador, eu falo, mãe, eu acho que se bobear, a gente está virando o maior player da região de delivery. Não em número de unidades, porque a gente só tem uma, mas em resultado de uma unidade isolada. Aí eu jogo no Google, o maior delivery de comida japonesa do Paraná. E aparece o do Brasil, com algumas unidades já. Só que o do Brasil estava localizado em centros maiores, com potenciais maiores, não interior do Paraná igual Londrina. E o faturamento médio deles era menor que o nosso. Eu falei, caramba, então aqui eu acho que se bobear a gente cria um bom modelo de negócio. E aí a gente vai para Arapongas no segundo momento. Então, em maio de 2021, a gente abre uma segunda loja própria em Arapongas. Mas você fez algum estudo de geolocalização? Por que foi para lá? Por uma questão assim, a nossa primeira opção era Cambé. Tá? Eu não vou falar bonito, eu vou falar o que de fato passou na nossa cabeça. A primeira opção nossa era Cambé. A gente queria abrir a loja de Cambé. Por quê? Porque era mais perto. Cara, pra nós, que hoje a gente, por exemplo, igual eu comentei pra você, ontem eu fiz bate-volta pra Curitiba só pra conversar com os colaboradores. Todos os colaboradores de uma loja própria nossa lá. Cara, o combustível para nós era muito caro, não tinha como. Então a gente tinha que tentar abrir uma segunda unidade. Em Londrina não adiantava, porque o delivery, de certa forma, você consegue atender vários locais, então não precisaria. A gente queria atender um novo mercado. A gente pensou, vamos para Cambé. Né? Só que nesse momento, a minha namorada, minha esposa, namorada na época, que ela já morou em Arapongas, ela falou, Arapongas tem muito gente com poder aquisitivo alto e tem um empecilho maior que Cambé tá grudado em Londrina. Então, se a pessoa de Cambé quer jantar em Londrina, cara, um totalzinho ela tá aqui. Ela pega o carro, 10 minutinhos e ela vem aqui. Agora, Arapongas tem um dificultador que é a distância um pouco maior, 40 minutos de carro, tem um pedágio. Na época tinha pedágio. Exatamente. Então, o que ela falou? Abre lá, que a chance das pessoas lá consumirem por lá e terem talvez um pouco mais de preguiça de vir para Londrina é maior. E, em tese, ela estava certa. A gente tem loja hoje, por exemplo, Ibiporã, Cambé e Arapongas. Qual vende mais? Arapongas. E a gente entende que isso é um dos motivos. A facilidade, um dos, né? Não o único. Mas a facilidade que as pessoas têm de vir pra de Arapongas, de Ibiporã em Cambé para Londrina é muito maior que Arapongas. Sem dúvida. Nossa loja de Arapongas é uma cidade de 100 mil habitantes. A gente fatura com a nossa loja lá em torno de 270 mil por mês, num aluguel de R$1.900. Você colocou o mesmo modelo de negócio, você replicou lá. Exato, só que não era uma casa, né? Hoje, os nossos modelos de loja, eles são todos uma sala comercial, que a gente faz uma cozinha inteira de vidro para o cliente ver. Não é dark kitchen, tá? Que as pessoas falam de dark kitchen quando é um delivery que não tem fachada. No escuro, né? Tipo, em algum lugar que o cliente nem sabe onde é. O nosso tem fachada, tem um hall de espera para o cliente esperar, climatizado, a gente tem um balcão para o cliente tirar o pedido dele e tem toda uma cozinha de vidro aberta para o cliente ver que ele não está comprando de qualquer um. Ele está comprando de uma empresa que tem muita procedência, tem mais de 20 anos de experiência em culinária japonesa.
Em Maringá não quiseram colocar lá? A gente tem loja em Maringá, só que é franquia. Ah, é franquia. É. Mas é alguém da família ou não? Aí Em Maringá, foi a primeira franquia, foi o meu tio com um amigo dele do golfe. Tá. Loja em Maringá, eu acho que é top 2, top 3 da rede hoje. Então você começou a expandir as unidades. E quantas unidades próprias tem hoje? Hoje a gente está com em torno de 12 ou 13, se eu não me engano, lojas próprias e 17 ou 18 franquias. Fecham quase 30 no final do... Não, 17 ou 18 franquias. Fecham quase 30 lojas até o final do ano. E a gente estava conversando antes aqui, vocês têm interesse em ampliar, expansão, mas expansão própria. Muito própria e expansão de franqueados, né? Tipo, o cara que já é franqueado vai muito bem, opera muito bem e ele tem a opção de abrir mais lojas. Exato. Nesse exato momento, na verdade, Fernando, a gente está no período de planejamento estratégico da empresa. Então, a gente deve matar o nosso planejamento estratégico para o ano que vem até meio de novembro. Mas há muitos indícios entre as conversas entre os sócios, entre a liderança da empresa, de que um foco maior nosso ano que vem vai ser para operações próprias e para focar no crescimento dos franqueados que já estão com a gente. Certo. Porque a grande parte dos nossos franqueados já estão caminhando para a abertura de mais unidades. Né? Alguns já têm, outros estão caminhando para. Então, a gente, muito provavelmente, ano que vem, a gente foca em abrir lojas próprias e fazer os nossos franqueados atuais terem mais lojas e performarem mais. As contas todas pagas daquela época? Hoje, a gente tem de saldo, de dívida, em torno de 1,1 milhão. Tá? Por qual motivo? Muito por quê? Porque a dívida, né, é da empresa dos meus pais antigas. Então, até para a gente conseguir ter estruturado todo o nosso crescimento, a gente separou exatamente em caixinhas, embora trabalhe de certa forma juntos. Quem vai pagar a dívida dos meus pais vai ser a operação dos meus pais, que é a loja de Londrina. Então, todo o lucro, durante esses últimos 4 anos, dessa loja de Londrina não foi usado para reinvestimento. Então, isso é um detalhe, porque a gente fala muito que começar um negócio do Brasil do zero é muito difícil. Começar com menos 5 milhões, 5 milhões você tem que acertar muita coisa para trás até você ter capital para investir. Então, a gente nunca usou o capital da loja de Londrina para crescimento. Só na primeira loja Arapongas. Depois a gente começou a alavancar com a loja Arapongas mesmo. Só que o que acontece? Todo o lucro da loja de Londrina a gente usou para quitar a dívida dos meus pais. Só que tem muita dívida que ficou negociada parcelada em 98 vezes. Então não compensa para nós hoje antecipar por questões de fluxo de caixa. E por isso que ainda há um saldo remanescente mais ou menos de 100. Na verdade, quando eu falo pagas, na verdade existem as dívidas e existem esses parcelamentos que estão... Eu digo assim, hoje é sadio, hoje... Você vê que 30 lojas, pelo faturamento, por tudo. Isso é muito legal e isso aqui também serve, eu acho que até para quem está assistindo, porque não importa o tamanho. Se você talvez ou não tem gestão, ou você não tem amor, ou se você é muito fechado, engessado, se você também não tem propósito, acho que não adianta muita coisa. O negócio vai ser só pelo dinheiro. Sim. Né? E só pelo dinheiro, não é. Você já pagou, vamos lá, 5 milhões em dívida em quanto tempo? Sim. A pandemia foi acabou em 2021, né? Então, assim, 3 anos. Tem gente que trabalha, às vezes, a vida inteira, foi o que você falou lá, quando era um jovem de 24 anos. Quando que a gente vai conseguir fazer isso, né? Exato, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é um exemplo de novo, você tá deixando as portas abertas onde você tá passando. Né? Isso aí é seu. E aí é propósito. Acho que a gente já fala sempre aqui. E eu acho que todo mundo que vem aqui tem isso é muito legal. Tem uma história diferente com Deus. Cada um com a sua particularidade, mas é a história diferente com Deus. E quando a gente começa a passar... cara, o Adriano, você falando, eu lembrei do Adriano na hora, o Adriano Ono. Da Dog King? Da Dog King. Ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, pedi pra Deus, a mulher me chamou pra um culto. Eu pedi pra Deus, porque eu não tinha... Essa história dele é baita legal. Eu não tinha dinheiro pra começar minha operação. Cara, me arrepi inteiro. E aí um cara me para, ele vende o refrigerante e começa a brotar cliente. E aí, né? E aí é a mesma coisa. É você com o Matsuri Tchugo ali, imaginando que vai dar ali, no melhor cenário, 80 mil de faturamento e no primeiro mês 230 mil. Eu falo assim, Fernando, que a gente acreditar em Deus, porque, cara, de certa forma, eu tive muitos grandes amigos e tenho até hoje amigos ateus, assim, e super respeito. Isso é uma opinião, né? É muito difícil você discutir fé. Mas, por outro lado, eu costumo dizer que você acreditar em Deus é você ser humilde o suficiente para você saber que existem coisas maiores que você no mundo. Então, as pessoas que se colocam nessa posição de humildade, saber, cara, você não é o topo da cadeia alimentar, você não é o topo do mundo, você não é o topo da sabedoria, essas pessoas, eu acho que elas deixam Deus agir na vida. E principalmente se elas pedem, né? Com Deus a gente tem que ser muito específico naquilo que a gente está precisando, naquilo que a gente está pedindo. Mas acreditar não é só...
eu acredito em Deus, né? É realmente acreditar, né? É realmente... E é engraçado, né? O Rodrigo também, né? Do Elmo Restaurante, é a mesma coisa. Então, assim, todos tiveram essa experiência com Deus. E quando deixa Deus agir, é impressionante o resultado, né? Impressionante. Ele move o impossível mesmo. Que eu acho que a história de vocês é muito bonita por conta disso. Acho que se você fosse contar, ou se você fosse... Vamos lá, se a gente fosse fazer um filme, o cara ia achar que era ficção. Porque você sair... É verdade, você sair de 5 milhões de dívida quebrado para daqui a pouco tá com 30 lojas. O cara fala assim, cara, só filme para acontecer isso. Sim. Né? Então, cara, parabéns pela Obrigado, história, cara. Parabéns por compartilhar com a gente com tantos detalhes, assim. A gente traz bastante empreendedores aqui, eles contam, mas eu acho que a sua história, diferente das outras, ela foi muito rica em detalhes. Mas Legal, muito rico em detalhes mesmo. Parabéns. Obrigado, Fernando. Mas vamos deixar algumas dicas aqui antes de caminhar para o quadro final. Quando você começa a expandir, começa a criar também alguns desafios na carreira do empreendedor, que é uma pessoa só. Qual foram os maiores desafios agora com essa quantidade de unidades que vocês têm? Qual que é o seu maior desafio? Fazer a gestão, né? Pelo menos isolada, ou padronizar processo, ou pessoas. Uma das dores de cabeça, né? Vamos lá. Cara, eu acho assim... As empresas, isso foi uma coisa que eu até demorei para entender um pouco, mas de maneira geral, não acho que tudo é a mesma coisa. Tá? Acho que cada empresa tem um contexto. Por outro lado, durante muito tempo eu me via assim como um pontinho perdido fora da curva, assim, sabe? Tipo, cara, para onde que estamos indo e tal? Depois você começa a entender que, cara, você é um pontinho da curva e para você estar nessa curva é muito difícil mesmo. Existe mais ou menos uma história muito parecida entre várias pessoas que construíram negócios grandes, né? Tem um ponto que eu falei para um casal de franqueados nossos, esses dias eu falei, cara, às vezes é bom você ouvir conteúdo de pessoas que você admira, porque você vê que elas já se ferraram às vezes até mais que você. E isso traz uma paz de espírito, que é até errado, né? Mas para você saber que existem pessoas que também vivem as mesmas dificuldades que você. Mas eu vejo assim, à medida que a empresa vai passando de maturidade, as dificuldades são diferentes. Eu acho que no estágio inicial que você tem, no primeiro momento, a primeira dificuldade que a empresa tem é de saber se o produto que ela está lançando no mercado, ele de fato vai ser validado. Que é quando eu falo para você que a gente planejou 80 mil de faturamento no primeiro mês de DRE, né? E a gente vai lá e fatura 237 mil. Depois que você consegue criar um negócio que vende, um produto que tem fit com o mercado de fato, vem uma segunda etapa. E isso eu vi um dia de uma resposta do fundador da construtora, né, que eu trabalhava, que teve um evento de empreendedorismo, e eu tive a oportunidade de palestrar junto com ele. Olha, a gente nem sabia que a gente ia palestrar no mesmo evento, a gente se encontrou no banheiro e foi um negócio muito legal. Né? E depois no final abriram um quadro de perguntas, né, e perguntaram para ele, e na hora que perguntaram falaram, cara, qual que você acha que é a principal habilidade que o empreendedor tem que ter? E na minha cabeça ficou, é isso. E ele respondeu a mesma coisa, que é o quê? Ele falou, a principal habilidade que o empreendedor tem que ter é você aglutinar pessoas boas por perto. Então, depois de você validar um produto no mercado, eu acho que o que você tem que fazer de melhor é você tem que vender com muita sinceridade, com muita emoção, com muita verdade, a tua história e o que você quer fazer com aquilo, para onde você quer ir, para pessoas, porque nesse meio do caminho você vai encontrar pessoas que acreditam naquilo que você está acreditando, que elas vão comprar a tua ideia. Então, o que eu consegui fazer? Hoje no Matsuri, por exemplo, a primeira contratação minha foi um engenheiro civil que se formou comigo. E ele veio por muito menos do que ele de fato merecia naquele momento trabalhar, mas por acreditar que ele teria um crescimento muito grande e aquele negócio faria muito sucesso. Ele está com a gente até hoje. A segunda contratação nossa foi uma arquiteta da UEL. Uma outra pessoa de, um nível de formação muito legal, muito inteligente, mesma coisa. Veio para ganhar muito menos, está com a gente até hoje, pensando que iria, né, aquele negócio um dia virar o que virou. A gente, quando a gente conversa no Matsuri ali entre os colaboradores que estão desde o começo, nem a gente acredita que aconteceu. Olhando para trás, a gente sai de 1,6 milhões de faturamento ano em 2020 para fechar em 2024 com 70 milhões de faturamento ano e começando com uma receita empilhada, ou seja, se a gente não fizer muita coisa a mais, a gente já começa pelo faturamento que a gente chega em dezembro e se arrasta para o ano de 2025 com uma projeção de 100 milhões de faturamento para 2025. Então nem a gente acredita que de 1,6 para 100 milhões crescer 100 vezes nesse pouco período de tempo, em 5 anos, exponencial, né? Muita gente não acredita. Mas na segunda etapa você tem que encontrar pessoas que, né, que suportem isso e te acreditem. Que acreditem em você.
Num terceiro estágio, cara, que é aqui que eu demorei de coração para entender. Esse foi a minha maior dor no começo do ano. Eu encontrei pessoas alinhadas, só que eu não formei líderes. Porque no começo do negócio, quando tá tudo pequenininho, vocês dois passaram por isso, a gente faz um pouquinho de tudo. Então eu falei, cara, eu tenho uma pessoa que faz bem suprimento, eu tenho uma pessoa que faz bem financeiro, tem uma pessoa que faz bem marketing, tem uma pessoa que faz bem atendimento. Agora eu vou colocar cada um, vou carcar a gente embaixo dessa galera, né? E vou botar o pé no acelerador. E foi quando deu merda no começo do ano. Por quê? Eu contratei um monte de gente abaixo dessas pessoas. Falei, agora só a gente começar a vender franquia, a gente vai abrir 15 lojas esse ano, então foi um volume considerável para nós. Só que aí, todo mundo que entrou embaixo dessas pessoas espanaram, estavam começando a espanar e não estavam conectados com o propósito, com a cultura da empresa. E aí, volta uns para atrás e fala, cara, eu encontrei pessoas certas, mas não formei líderes. E aí você começa a formar liderança. Só que a liderança por si só não resolve. Aí entra o quarto estágio, que é o que a gente vive hoje, que é a cultura. Tá? Que é quando você sabe, quando você tem só 2 pessoas do seu lado, é mais fácil de você mostrar na essência o que você quer para aquela empresa. O que pode e o que não pode aqui dentro. De maneira bem prática. Quando você está com 3 pessoas, nós 3 somos uma empresa aqui, muito por vocês me observarem no dia a dia, vocês entendem que é a cultura. Cara, o que o Rafael pensa? Sabe, o que o Matsuri ele quer? É aquele negócio que vem assim e fala assim, cara, isso aí o Rafael não vai gostar. Cara, porque cultura não tem certo e errado. É um negócio porque, basicamente, cara, a cultura ela é uma vivência, de maneira prática, daqueles valores inegociáveis para vocês todos os dias. Então você vive todos os dias aqueles valores que para vocês são inegociáveis. E aí tem um ponto que é muito legal, que é a parte talvez difícil, mas boa da cultura, que valor não tem certo e errado. Para você pode ter uma coisa que você vê muito valor, por exemplo, eu sou um cara muito família. Para outra pessoa pode não ser o valor. Se eu entrar nesse looping de discussão com ela, o cara não conhece a história de vida dela. Vai ficar numa discussão infinita. Por isso que, até para relacionamentos amorosos, eu acredito que quando você se junta com pessoas que não compartilham dos mesmos valores, cara, as discussões ficam intermináveis, porque você discute sobre o que não tem que discutir. Porque é valor. Então, assim, a gente, quando tá aqui só nós 3, é muito fácil vocês entenderem o que o Matsuri preza de valores, quais comportamentos a gente valoriza e quais não. Né? E é importante dentro da empresa até para você tomar decisão, né? Exatamente. Quando você olha se é um valor da empresa, minha decisão vai nessa direção. Agora, quando a gente pega e a gente vai para 300 colaboradores nossos, das nossas lojas próprias, hoje o escritório administrativo tem em torno de 35 colaboradores, né, que fazem gestão de todos esses restaurantes próprios e suporte ao franqueado. E o restante ficam nas lojas, os colaboradores. Então, assim, para quase 300 colaboradores, não tem outra forma. Se a gente não resolver cultura, se a gente não implantar uma cultura forte na ponta, a gente morre. A gente não consegue mais crescer. Porque daqui a pouco começa a crescer, sei lá, cara... Desorganizado demais. A distância e a gente não tem alinhado o que a gente quer transmitir. Tudo isso que vocês sentiram de bom na conversa, talvez os clientes que comprem um produto nosso lá, sei lá, um dia no Mato Grosso, não vão sentir. Por isso que a gente começou a fazer um trabalho muito forte de cultura. Hoje eu estava em Rolândia, a gente vem para cá, numa loja própria nossa. Ontem estava em Curitiba, cara, só para você ver como a gente tá levando isso a sério. Ontem saí 8 horas da manhã em Londrina, cheguei lá, almocei, 2 horas comecei a conversar com os colaboradores, conversei 3 horas com todos eles. São acho que 6 colaboradores lá, conversei com cada um deles ali. E voltei para chegar meia-noite aqui. Nossa. A gente ficou mais tempo viajando que conversando. Mas por quê? O que eu deixo muito claro para eles é que aquelas 3 horas é o horário mais importante da minha agenda. Porque eu tô cuidando do que mais importa na empresa que as pessoas e eu tô deixando claro para elas o que a gente quer, o que a gente quer e o que a gente não quer. Eles percebem isso quando você se dedica de fato a isso, né? Cara, eu saí 8 horas da manhã da minha casa, vim aqui para conversar com vocês e tô voltando para minha casa, exato, né? Para um valor que eu tenho, que é a minha família. Exato. Você desenvolveu um manual de cultura. A gente desenvolveu. A gente tem hoje 6 valores principais, a gente tem os do's e os don'ts que as pessoas falam. Então, desistir não é uma opção. O que é desistir não é uma opção? Porque as pessoas erram muitas vezes em cultura de botar, tipo, honestidade, sustentabilidade. Tá, o que é? Cara, por exemplo, a gente tem valores que é ser mais duro que o trabalho. O que é ser mais duro que o trabalho pra gente? Diante de toda essa história, vocês conseguem perceber. Que, cara, o ser mais duro que o trabalho ser mais duro que o trabalho pra gente não é trabalho duro, aquele trabalho idiota que você fica só batendo pino. Cara, não, mas é quando chega um problema catastrófico como esse, a gente leva leve. Por quê? Porque o trabalho não é maior que a gente é maior que o trabalho, pô. Se o trabalho é duro, imagina a gente é mais duro que o trabalho. Então a gente deixa claro que é isso. E não, ficar batendo pino, trabalhar todo dia até meia-noite, não é isso, necessariamente. Então a gente fez isso e a gente vende para os colaboradores. A maior dificuldade que a gente tem hoje, é a fase que a gente está vivendo, é cultura. Resolver 100%? Não. Mas o início da solução do problema é saber que ele existe. Exatamente. Então a gente está resolvendo ele agora. Esse problema, por um lado, é uma dificuldade, mas hoje é o que me dá mais prazer na minha agenda. Olha que bacana. E a questão da liderança está trabalhando, né? Porque você sai de pessoas, às vezes técnicas, né? A gente cai naquela...
naquele ditado que a gente pensa que não existe, mas existe. Né? Você pega o melhor vendedor, transforma ele em gerente, ganha um péssimo gerente e perde o pior vendedor. Exatamente. Então você pegou um colaborador que era ótimo, que tem uma visão alinhada com a empresa, que está ali se dedicando todo dia, e às vezes ele passa muita pressão para o time de baixo que não está preparado ainda, que não está no mesmo ritmo que ele. E o pessoal ou espana, né? Ou reclama até dele, né? É isso aí. Isso aí. E aí está se preparando esse time. Caramba, mas como mas vamos lá. Sempre fala, né? Não tem jeito, né? E é engraçado, porque eu acho que as dores é o que a gente sempre vê aqui também. No empreendedorismo, ou empreender, ou você, né? Tem gente que fala assim, eu não empreendo e toco o próprio negócio. É isso. Mas eu acho que é as dificuldades. Eu acho que as dificuldades estão para todo mundo. Acho que primeiro é não se desesperar, né? Segundo, acho que é colocar cada coisa na sua importância. Não chega um probleminha e transforma ele num problemão. Acho que dadas as devidas proporções, até para resolver, e ter a cabeça no lugar para resolver. Cara, mas eu tô impressionado com você, Rafael, como você conseguiu pensar nos detalhes passando nesse furacão. Trocou o pneu, o carro andando, né? Não, mas trocar o pneu tudo bem, mas escolheu a roda. Entendeu? Não é trocar o pneu. O pneu tudo bem. Isso a gente faz no dia a dia, ele foi além, né? Os caras escolheu a roda que ele queria que passasse ali. Então, cara, parabéns pela história. Eu acho que deu nossa hora, né, cara? Acho que a gente tem que chamar mais você aqui, até para você continuar essa história. Obrigado. E aí a gente queria que você falasse alguma coisa pro pessoal que tá ali em casa, que tá assistindo a gente agora, desse o seu recado ali, então, desse alguma indicação, né, de algum livro, alguma série, alguma coisa para inspirar mais pessoas. Para começar com um livro, vou falar o primeiro que me vem à cabeça. Aqui tá, que é Dedique-se de Coração, do Howard Schultz, que era o CEO da Starbucks, é o CEO da Starbucks, salvo engano, né, global. E é um livro que me marcou demais para ver como que esse cara construiu o negócio. O Howard Schultz nem era o fundador da Starbucks, né? Ele entrou e depois acabou virando o dono da Starbucks e virou o CEO. E mostra muito como esse cara, ele só cresceu o que ele cresceu. Até eu acho que o subtítulo do livro é tipo Construindo Império de xícara em xícara, alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, Starbucks, dezenas de milhares de lojas, um negócio colossal, uma das marcas mais valiosas do mundo, e você vê muito claro que ele só cresceu porque o foco muito grande dele foi em pessoas. Ele tem uma frase que eu replico, e já vi outras pessoas replicando também, que é o que eu falo pro meu time, que, cara, mais do que a gente ter sucesso na vida, a gente cruzar a linha de chegada, se é que ela existe, mas com o maior número de pessoas ao seu lado. Né? Então isso é uma coisa que a gente leva muito a sério. Então, essa é uma indicação de um livro que me veio à cabeça aqui quando vocês falaram. Existem outros, né? Mas esse eu gosto bastante, me marcou bastante justamente pelo trato que a Starbucks ela fez com as pessoas ali no início para conseguir fazer a empresa crescer. E de mensagem, assim, Eric e Fernando, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite, tá? Não pensei duas vezes, embora foi difícil a gente encaixar nossas agendas, né, Eric? Mas para vir aqui, por quê? Embora seja uma conversa de 1 hora e pouco, o que eu comecei a passar a perceber? Nos lugares que a gente é convidado a falar, e muitas vezes quando a gente vai falar sobre o Matsuri, eu vejo que as pessoas, elas existem o antes e depois, né, da maneira como elas olham o Matsuri depois que elas conhecem um pouco mais a nossa história. Tá? Então eu encaro isso aqui, né, quando ficar pronto tudo isso aqui, eu compartilho com o máximo de pessoas possível, porque eu encaro isso aqui com a oportunidade de mais pessoas saberem quem a gente é, mais pessoas saberem nosso coração, né, como funciona o nosso coração, como a gente pensa. Porque eu tenho certeza que todo mundo que estiver assistindo esse programa, né, se essas pessoas derem um pouquinho de espaço para entender quem mais é a gente como ser humano, eu tenho certeza que elas passam a enxergar o Matsuri de uma outra forma, de uma forma muito mais especial, que é o que eu espero que tanto o Eric quanto o Fernando, depois de hoje, vocês passem a olhar o Matsuri com muito mais carinho. Sem dúvida. E quem quiser consumir os produtos do Matsuri, qual que é o caminho hoje? Hoje a gente está presente no iFood, muito forte, né? É uma grande plataforma de vendas nossa. A gente tem um aplicativo próprio e um site. O aplicativo próprio é Matsuri To Go, você pode baixar na Play Store, na App Store. A gente tem o aplicativo do Mock the Poke, que é a marca que quem fundou, né, um sucesso de poke foi a minha esposa. O aplicativo chama Mock the Poke. E a gente tem um aplicativo próprio, tem um iFood, a gente tem um site, matsuritogo.com.br, mockthepoke.com.br, que se vocês quiserem colocar depois para as pessoas ouvirem, elas podem fazer pedido por lá, tá? Que bacana. Não, e cara, não tem o que falar, né? Não tem. A gente que agradece, tá? Você agradeceu. A gente que agradece você ter compartilhado a sua história, como eu falei, tão rica em detalhes, né? Isso
Isso acrescenta muito pro nosso programa e é isso que a gente quer levar. Quando acho que eu e o Eric a gente decidiu juntos fazer isso aqui, fazer realmente o podcast, era para levar histórias tão inspiradoras quanto a sua, quanto a da sua família, quanto a do restaurante, porque às vezes a gente sabe que pessoas, como a gente estava falando, pessoas se conectam com pessoas, mas a gente precisa de histórias inspiradoras. E a gente se inspira em tantas pessoas fora, né? Nas grandes capitais e tal. E aí, às vezes, a gente tem no quintal de casa, tem histórias fantásticas como a sua, que é o que você falou. É um case tão grande de sucesso que quando você foi lá pesquisar, você, né, numa unidade de delivery, você era a maior, talvez, do país em faturamento. Então, e olha a história. Só que a gente precisa estar com o olho aberto e atento para contar essas histórias. Então, obrigado por ter compartilhado com a gente. Show, gente. Obrigado. Valeu. Faço do Fernando as minhas palavras. E você que está nos acompanhando aqui, já pegou todas as mensagens que eu falei no início do podcast, mas se não pegou, já sabe. Assista todas as nossas histórias anteriores, que tem dicas tão valiosas quanto a que você viu hoje, e nos segue lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.